meus caros, bem-vindos à Memoráblia, primeiro vídeo aqui do canal. Iremos falar sobre Meridiano de Sangue, esta obra-prima da literatura norte-americana, escrito por Cormac McCarthy. E o mais impressionante, talvez, é que essa não é uma obra tão antiga assim, né? Ela foi publicada em 1985 e mesmo sendo tão contemporânea, né, tão atual, ela já é considerada um clássico, uma das maiores obras norte-americanas de todos os tempos, né? Figura ao lado de Moby Dick, de Enquanto Agonizo, enfim. O Howard Bloom, que é um dos maiores críticos literários vivos atualmente, é um grande fã de Meridiano de Sangue e da obra do Cormac McCarthy no geral. Tem até vídeos no YouTube dele falando sobre esse livro. Bom, quanto ao enredo, Meridiano de Sangue conta basicamente a história de um grupo de mercenários liderados por John Joel Glanton, que é uma figura histórica real. O Glanton existiu. E o bando de mercenários dele também, né? Dos registros mais conhecidos desse grupo de mercenários é o livro My Confession, do Samuel Chamberlain, né? Que eu vou citar mais pra frente de novo aqui, né? E esses mercenários eram contratados por governadores locais para matar e escalpelar índios que assolavam a região. Isso na fronteira do México com os Estados Unidos, certo? E é um livro muito violento. Muito violento. A Tatiana Filtrin, inclusive, no vídeo dela sobre esse livro, fala que é aquele tipo de livro que se você torcer ele, escorre sangue. É desse tipo mesmo. Tanto que tem vários relatos de pessoas assim que não conseguiram chegar até o final. Que realmente aqui o Cormac McCarthy não usa censura. Ele é bem explícito, bem brutal, bem real mesmo. Então é um livro violento. O próprio título já diz isso. Talvez violento seja até pouco. Posso dizer que é um livro sádico, carniceiro, como os personagens, né? Os personagens deles são assim. O Glanton e o grupo de mercenários é desse jeito. Eles chegam em vilas e aldeias e destroem, matam todo mundo por nada, assim. Os índios também, que eram para ser as vítimas, né, dessa violência, também são selvagens, ferozes, que não poupam nem mulheres nem crianças. Mas enfim, o livro se propõe a ser realista e ele consegue. Tanto que foi até me surpreendeu, porque a minha expectativa para com Meridiano de Sangue é que ele fosse só um western, um faroeste, um pouco mais sofisticado. Tipo um filme do Clint Eastwood com mais profundidade. Mas é bem diferente, é outra história. Tanto que, pesquisando mais, eu vi que ele se encaixa mais no gênero do anti-western. O anti-western é um gênero do faroeste, né? Em que você não tem essa linha tão clara entre o bem e o mal, e que ele retrata de maneira mais realista o árido oeste americano, né? Bom, quanto aos personagens, eu já citei o Glanton, mas o Kid, que é o personagem que abre o livro, começa com ele, e a gente poderia dizer que ele é o protagonista, apesar que há um momento em que ele some no livro, a gente passa umas 100 páginas sem o McCarthy sequer citar ele. Mas ele é o protagonista, em certo sentido, é uma criança que foge de casa e vagando por aí acaba se juntando ao bando de mercenários. E nós temos o Juiz Holden. O Juiz Holden, que é com certeza o personagem mais marcante disso aqui. É o personagem mais icônico. É um dos vilões mais conhecidos e aclamados da literatura norte-americana. Da literatura mundial, vamos ser sinceros, né? Porque realmente a gente acaba o livro e o personagem que fica na nossa mente é o Juiz Holden. Porque ele é muito interessante. Eu tenho que falar um pouco só sobre ele, dedicar um tempo aqui só pra ele. Porque ele é sádico, como os outros personagens, né? Porém, com os outros personagens, com o Glanton, com o Kid, o McCarthy, ele mantém um certo distanciamento
certo? A gente... Eu tive a sensação de que eu estava vendo os personagens sempre de costas. A gente não sabe o que passa dentro do interior deles, a gente não sabe o que eles estão sentindo, entendeu? Tanto que o Minecraft nem descreve o rosto dele, a feição dele. Estava triste, feliz, com raiva, com dor. Por isso que eu tive essa sensação de vê-los de costas ou de longe. O Juiz Holden não. Com o Juiz Holden não é assim. Com o Juiz Holden a gente tem mais aproximação dele, né? Mesmo que a gente não sabe muito do interior dele, pelo menos o McCarthy descreve que ele está sempre sorrindo, né? Ele está sempre com esse sorriso no rosto. E ele é o personagem mais assustador do livro, né? É um bando de mercenários assassinos cruéis, mas o juiz consegue ser mais cruel que todo mundo. Até porque ele é mais controverso, ele é um personagem muito controverso. Controverso não, eu diria paradoxal, em certo sentido. Por quê? Porque ele é destrutivo, ele é caótico, ele tem um costume, né, de sair por aí com um caderninho dele nas expedições e ele registra animais, registra objetos e logo depois que ele registra todos esses objetos no caderno dele, ele destrói todos. Ele tem esses atos meio complexos, controversos, né? Ele mesmo sendo tão cruel e tão mau, eu até poderia dizer que ele é a personificação do mal aqui, do mal do mal puro, né? E sem limites. Ele é um cavaleiro, né? Enquanto todos do bando são maltrapilhos, sujos, ignorantes, ele é um cavalheiro, ele conhece várias línguas, ele se relaciona com pessoas de alto escalão e tem um conhecimento intelectual muito forte, sabe? Então, ele é interessante por isso, porque ele é um sujeito bem controverso, sabe? Mas ele também é mau, isso a gente sabe, a gente vê desde o início, ele é um pedófilo, ele termina o livro, eu não vou dar spoiler aqui, mas é de uma maneira bem chocante relacionada ao juiz, entendeu? Bom, há uma coisa muito interessante aqui, quanto à escrita do Cormac McCarthy, uma das coisas que mais chama a atenção é a natureza, é a descrição da natureza, das paisagens. A maneira como ele dá atenção a isso é inacreditável. Os trechos mais marcantes são muitos, inclusive eu marquei aqui, tá cheio de marcação aqui. 90% dessas marcações são trechos dele descrevendo as paisagens do Velho Oeste americano, entendeu? Essas paisagens áridas, desérticas, secas, selvagens, com uma linguagem absurdamente maravilhosa. E são paisagens assim, que nem eu acabei de dizer, hostis, cruéis, mas ele descreve tudo com uma linguagem poética, quase. Entendeu? É muito lindo. E é tão lindo, e ele faz de uma maneira tão refinada, que parece que a natureza é um personagem aqui, sabe? Parece que ela é mais viva do que os próprios personagens, que nem eu te falei. Eu tenho a impressão que os personagens são vistos de costas. Ou seja, tem esse distanciamento, a gente não sabe o que eles estão sentindo. Agora, com a natureza, parece que ela é mais viva do que eles. Entende? Então, é sensacional a linguagem dele. Eu separei aqui vários trechos belíssimos. E por que ela é um personagem? Por que a natureza... Eu creio que a natureza também seja um personagem aqui. Porque Meridiano de Sangue é um livro sobre embate, sobre disputa, sobre guerra, né? Quem já leu Meridiano de Sangue sabe, conhece a frase mais famosa e mais icônica do livro inteiro, que é a guerra é Deus, God is War, né? Que o juiz diz, né? É o trecho em que eles estão discutindo sobre guerra. Ou seja, a guerra, o tempo todo aqui nós temos luta, nós temos disputas, seja entre os índios e os mercenários, sejam os mercenários entre si,
seja com os mercenários do governo e os soldados, e seja com o homem e a natureza, né? Até essa ação do juiz destrutiva com relação a tudo faz parte dessa filosofia dele de que o homem nasceu para a guerra, que a guerra ela faz parte da natureza humana, que o homem nunca vai se livrar disso e que vai haver sempre guerra, porque isso está embutido na nossa natureza. Essa característica destrutiva, sabe? Quase caótica, entendeu? Então há esse embate também entre a natureza e o homem. Bom, há outro assunto muito interessante que está relacionado às alusões a grandes obras no livro Meridian Sun. Eu tenho um post na Memorável no Instagram falando só sobre isso. Porém, eu recomendo, se vocês têm muito interesse sobre isso, eu recomendo que vocês assistam a 2 aulas no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Da professora Amy Rutherford, acho que assim se pronuncia. Ela é uma professora de literatura da Universidade de Yale. Ela tem um curso sobre novela americana. E o curso completo está disponível no YouTube. Recomendo bastante para quem tem interesse. E ela tem 2 vídeos sobre meridiano de sangue, 2 vídeos excelentes, 2 aulas assim maravilhosas. E o eixo da aula dela são o papel das alusões das grandes obras em Meridiano de Sangue. Ou seja, nós temos aqui referência a Moby Dick, temos referência a Paraíso Perdido, né? A Moby Dick tem aquela figura do profeta, né? Que anuncia, que faz uma previsão antes da jornada, que está presente aqui. No Paraíso Perdido, o Satã, do Milton, se assemelha muito ao juiz Holden, tem traços. E na Bíblia, além das referências a passagens que tem ao longo do livro, o próprio estilo de escrita do McCarthy, né, ele é baseado na sintaxe bíblica, né, com várias orações coordenadas pela conjunção E. Isso até causa um estranhamento. Existem parágrafos e parágrafos que o McCarthy não põe nenhuma vírgula, tanto que se você tentar ler em voz alta você vai perder o fôlego. Eu tentei, né? Isso tudo é baseado na sintaxe do hebraico, entendeu? Que é assim, né? Diferente da sintaxe das línguas latinas, que nem o português. Eu não vou me estender aqui falando o porquê, até porque é um assunto extremamente complexo, então eu recomendo que vocês vejam o meu post no Instagram e vejam as 2 aulas dessa professora na Universidade de Yale, que é muito interessante. Vale bastante a pena o tempo investido. Bom, então esse aqui é Meridiano de Sangue, essa é a obra que eu queria apresentar para vocês. Eu gostei muito, muito mesmo, me surpreendeu. Mesmo que às vezes alguns achem que é meio vagaroso, porque tem páginas e páginas que ele só está descrevendo eles andando e avançando pelo deserto, sabe? Mas eu mesmo assim gostei, eu gostei pra caramba. 5 estrelas, com certeza. Espero que tenha ajudado aqueles que já leram, tenha dado mais algum conhecimento para aqueles que já leram e espero que tenha inspirado aqueles outros que não leram a se aventurarem nessa obra maravilhosa da literatura norte-americana. Certinho? Um abraço, até mais.